guys! Como vocês estão? Todo mundo bem? Espero que sim, plena saúde, estudando bastante, se dedicando bastante. Eu sou a professora Fabrícia Santos, sou professora de inglês do Colégio Força Máxima e hoje nós vamos ver a unidade 21. O que nós vamos estudar na unidade 21? Na unidade 21 nós vamos dar continuidade ao que nós começamos na videoaula passada. Na videoaula passada nós falamos sobre prefixos. Hoje nós vamos falar sobre os sufixos. Nós vamos continuar falando sobre derivação das palavras, ok? E para a gente lembrar, vamos falar um pouquinho sobre derivação, ok? Semana passada, na videoaula passada, eu dei esse exemplo aqui para vocês. Eu expliquei a vocês que a derivação ocorre quando a gente coloca um prefixo ou um sufixo à palavra, ok? Semana passada, nós vimos os prefixos. Hoje nós vamos falar sobre sufixos. Então aqui eu tenho the root word, que é a palavra raiz, comfort, ok? Eu tenho um prefixo que é o un e o sufixo, que seria able. Então aqui no caso, juntando tudo, eu tenho uncomfortable, que seria desconfortável, ok? Falei com vocês sobre os prefixos. Vocês lembram o que é um prefixo? Um prefixo vai ser justamente quando a gente coloca alguma desinência antes da raiz da palavra, ok? Então, nós vamos dar um nome de derivação prefixal, ok? Quando a gente utiliza um prefixo, raramente muda a classe gramatical. Então, geralmente, a classe gramatical ela vai ser mantida quando a gente utiliza um prefixo. Exemplos que eu falei com vocês. Happy, colocando um prefixo, unhappy. Eu tinha um adjetivo e eu continuo tendo um adjetivo, ok? Agree é verbo. Disagree seria, no caso, você discordar de alguma coisa, você não concordar com alguma coisa. Eu tinha um verbo, continuo tendo um verbo, ok? Temos algumas exceções, falei sobre essas exceções com vocês também, ok? Mas hoje, o grande astro da nossa unidade vai ser justamente o sufixo, ok? E o que é um sufixo? Um sufixo vai ser partícula que a gente coloca após a raiz da palavra, ok? Então, quando a gente coloca depois da root word, né, que é a raiz, que é a palavra base, nós vamos dar o nome de derivação sufixal, ok? É importante a gente perceber aqui que quando a gente utiliza o sufixo, geralmente a classe gramatical ela é modificada, ok? Então, com o prefixo, geralmente a classe gramatical permanece. Com o sufixo, geralmente a classe gramatical ela é modificada, tá? Olha os exemplos aqui. Happy, adjetivo, ok? Se eu acrescento o sufixo a esse adjetivo, eu passo a ter happiness, que é um substantivo, é felicidade, tudo bem? Então, a classe gramatical ela foi modificada. Outra coisa que é importante a gente observar aqui também é que, às vezes, quando a gente acrescenta um sufixo, a gente pode fazer alguma alteração, tá? Possa ser que a raiz da palavra sofra alguma alteração. Reparem que happy, eu tinha Y, passei a ter I e acrescentei o sufixo, ok? Então, vocês vão observar algumas modificações em alguns exemplos, tá bom? Agree, como a gente viu, é verbo. Quando eu coloco o sufixo e passo a ter agreement, eu passo a ter um substantivo, ok? Então, a classe gramatical também foi modificada. Na apostila de vocês, nessa unidade, eles não mencionam, mas eu coloquei aqui para vocês a derivação prefixal e sufixal, que é quando nós acrescentamos tanto um prefixo quanto um sufixo. Igual aquele exemplo inicial que a gente viu na unidade, ok? Então, aqui no caso eu tenho unhappiness. Reparem que eu tenho a palavra base, que é happy, ok? E eu acrescentei um prefixo e um sufixo, ok? Então, quando você acrescenta os dois, você vai ter derivação prefixal e sufixal. Combinado? Como eu falei para vocês, o grande astro da unidade é o sufixo. Então, hoje nós vamos estudar os principais
sufixos da língua inglesa, tá? Nós temos uma lista muito grande de sufixos. Então, o que eu fiz? Eu coloquei para vocês os exatos sufixos que estão na unidade de vocês. Combinado? Vamos ver essa lista? Então, aqui começa a nossa lista, tá? Então, vou, me apegar a alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo que eu vou falar vai ser justamente dos sufixos able e able, ok? Aqui no caso eu vou ter um substantivo e eu vou transformar esse substantivo em adjetivo, tá? A gente muda a classe gramatical, geralmente, tá? Então aqui, quando eu acrescento, vou passar a indicar a possibilidade de algo ser feito, tá? Então vamos lá, comfort. Comfort é conforto. Comfortable seria o quê? O adjetivo, confortável, ok? É justamente o quê? A possibilidade de ser, de ter o conforto, vamos colocar assim. Então, confortável passa a ser um adjetivo. Quando eu acrescento o sufixo en no final, en, eu transformo um substantivo em adjetivo. Eu vou colocar do que determinada coisa é feita, o material que é feito. Então, vamos lá. Wood é madeira. Wooden vai ser o quê? Feito de madeira, ok? Passa a ser um adjetivo. No caso é R. Eu vou transformar um verbo em substantivo. Vai indicar aquele que faz determinada ação. Então, por exemplo, work, a gente sabe que é trabalhar. Verbo. Se eu acrescentar ER no final, eu tenho worker, que seria trabalhador, aquele que trabalha. Depois eu vou dar mais exemplos sobre esse caso para vocês, ok? Por último, aqui eu tenho full. Full eu vou transformar um substantivo em adjetivo, tá? Expressa abundância de alguma coisa. Care é um substantivo, ok? Seria tipo cuidado. Se eu coloco careful, passa a ser cuidadoso. É a pessoa que tem um excesso, né? Tem uma abundância de cuidado. Então, é uma pessoa cuidadosa, tá? Ela tem essa característica, vamos colocar assim, a característica de ter cuidado. Então, cuidadosa, tá? Reparem aqui também que eu tenho alguns exemplos de sufixos que expressam tempo verbal. Tá? Então, ED, por exemplo, é um sufixo que vai expressar passado, particípio passado dos verbos, ok? Aqui eu tenho ER novamente, expressando comparativo, e EST, que expressa superlativo. Só que comparativo e superlativo eu não vou entrar em muitos detalhes hoje, porque é justamente o assunto da próxima unidade. Então, eu vou deixar para a gente falar sobre isso na unidade seguinte, tá bom? Vamos ver mais exemplos. Logo aqui no primeiro, a gente vai falar sobre ing, que é o ing. É justamente um sufixo de tempo verbal, que expressa o particípio presente dos verbos, ok? Less, eu vou transformar substantivo em adjetivo, expressando a ausência de alguma coisa, ok? Então, fear é medo. Fearless vai ser o quê? Sem medo, uma pessoa destemida, tá? Adjetivo. LY no final, eu transformo um adjetivo em advérbio, geralmente advérbio de modo. Então, quick é rápido, quickly, rapidamente, advérbio de modo. Esse Y aqui, né, no último caso, expressa a característica, quando eu quero colocar que tem a característica daquele substantivo. Então, por exemplo, wind. Wind é vento, ok? Wind, com Y no final, com vento. A gente geralmente utiliza bastante quando a gente quer falar sobre clima. Cloud, nuvem. Cloudy vai ser nublado, ok? Que tem nuvens, tá? Então, nesse caso, a gente utiliza o Y no final, ok? Vamos lá, falei com vocês que eu ia citar mais exemplos sobre o sufixo ER, já que ele é bastante utilizado na língua inglesa, ok? Vamos lá, sing é um verbo. Se eu acrescento ER no final, eu passo a ter singer,
que é aquele que canta. Então, é cantor, tá? Geralmente, ele é bastante utilizado em termos de profissão, tá? Teach. Teach, ensinar. Se eu acrescento R no final, teacher, aquele que ensina, professor, ok? Dance, dançar. Se eu acrescento R no final, dancer, dançarino, aquele que dança, tá? Mais uma vez aqui você pode reparar que dance já termina em E, então nós só acrescentamos o R no final. São aquelas alterações que eu falei com vocês que a palavra ela pode sofrer, tá? Então a gente tem que ficar atento em relação a esses detalhes. Na apostila de vocês tem uma seção chamada Going Deeper, que seria um aprofundamento. E nessa seção nós vamos falar sobre sufixos, que são característicos de verbos e substantivos na língua inglesa, tá? Então vamos lá. Quando você vê esses sufixos aqui em uma palavra, geralmente essas palavras serão substantivo, tá? Vai estar se referindo a substantivos, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho Kindle, que seria reino, substantivo. Em seguida, nós temos alguns exemplos de sufixos que expressam verbos, ok? Aqui, por exemplo, simplify vai ser simplificar. Então, são sufixos característicos de verbos, ok? Na semana passada eu falei sobre esse exemplo com vocês. Eu utilizei o nome desse filme como exemplo. E hoje eu quero retornar nesse exemplo. Por quê? Porque semana passada a gente se prendeu ao prefixo, tá? Hoje, como nós estamos estudando os sufixos, eu também quero falar sobre ele, tá? Aqui a gente tem a base da palavra, tá? The root word, que seria break. Break pode ser um verbo, que é o verbo quebrar, ou pode ser substantivo também, se referindo à fratura, ok? Então, aqui eu tenho a palavra base. A gente viu semana passada que é um prefixo de negação, ok? E a gente tem também able, tá? Então, juntando tudo, a gente vai ter unbreakable, que seria não quebrável, tá? Seria inquebrável. Comentei com vocês que esse filme ele foi traduzido para o português como Corpo Fechado, tá? Mas se você analisar a palavra em inglês, o nome do filme em inglês seria isso. Reparem que aqui a gente vai ter justamente uma derivação prefixal e sufixal, ok? Exercícios que vocês farão nessa unidade são os exercícios da página 868 até a página 871, ok? Uma sugestão que eu dou a vocês, deem uma olhadinha na unidade passada, ok? Por quê? Porque em alguns exercícios vocês vão ter que utilizar os prefixos. E na língua inglesa uma coisa acaba estando interligada com a outra, ok? Então, o prefixo e o sufixo estão interligados. Então, minha sugestão para vocês é que vocês também deem uma olhadinha na unidade passada para facilitar, ok? Não deixem de fazer os exercícios, anotem as dúvidas de vocês. Na na aula online, a professora vai estar ao vivo com vocês e ela vai esclarecer as dúvidas, ok? Beijos, meus amores, bom estudo para vocês, ok? Dediquem-se, façam os exercícios, ok? Qualquer coisa a gente está aqui. Beijos!